programa de hoje eu estou conversando com o crítico musical, produtor, jornalista, biógrafo, Rodrigo Faur. Rodrigo, qual foi a biografia mais complexa aí para você fazer? Por que foi? E como você escolhe seus biografados? Como é que isso pinta? Cada um, às vezes, sabe, pinta, vai pintando assim, sabe? A do Calbi eu quis escrever porque eu achava que... Eu inicialmente queria ter feito Ângela e Calbi, aí depois acabei fazendo só Calbi, porque na época a Ângela ainda mora em São Paulo, aí ficou distante, não conseguia contato com ela, e graças a Deus que eu fiz isso, porque senão esse é um livro de 2.000 páginas. O da Ângela já teve já 1.000. Teve 1.000, Vamos né? mostrar aqui, que eu acho gente, olha, uma bíblia quase. Mas ele é bem... E é maravilhoso, e eu quero falar também que o livro... Além da história da Ângela, você fala da história... da indústria cultural no Brasil. No Brasil, nesse tempo, quer dizer, durante a vida dela. Porque ela foi tão midiática, a Ângela, né? É uma pessoa que acompanha toda a história da indústria cultural do Brasil, desde os anos 50 até hoje. Ela é uma das cantoras mais longevas que nós temos. Longevas, viva, né? E também, assim, um sucesso sem precedentes, assim, uma coisa desde absurda. Sempre, né? Desde o primeiro disco já fez sucesso. Ela fez sucesso desde o início? Desde o primeiro dia, desde Não Tem Você, em 51. É inacreditável uma trajetória como como verdade essa. Que teve ano que ela gravou mais de um... Muito, nossa, dois, três LP por no ano. Já. Ela gravou. E ela deve ser uma das raras que fez isso, não foi? Nossa, é um absurdo a história da Ângela. É uma história muito interessante e também de altos e baixos, de turbulências na vida pessoal, de muita fofoca. Nossa, mas assim, é uma história que dá pano para manga. O Calbi é uma história que eu tenho muito orgulho desse livro, porque o Calbi sempre foi considerado, assim, ele é um grande cantor, mas a história nunca tinha sido bem contada. E tinha muita lenda em cima da história do Calbi. Eu acho que depois que eu fiz o livro, eu não sei, eu acho que muita gente entendeu melhor o Calbi, sabe? Eu acho que ele foi importante, foi uma coisa que eu acho... Qual o ponto alto dele? Como cantor, claro. Olha, eu acho que a partir de 1980, quando ele grava o Calbi Calbi, ele se renova de uma maneira inédita, assim. Ele dá vazão a um outro tipo de repertório, a um outro Calbi um pouco mais sofisticado, que as pessoas não conheciam dele antes. Um lado dele mais contemporâneo, digamos assim, entendeu? Porque muitos ficaram com aquela alcunha de cantor do rádio, daquele repertório de samba-canção, até morrer. O Calbi não. Ele foi um dos poucos que conseguiu dar o pulo do gato, assim. Ele se renovou. Não só no repertório, como na imagem também. Então ele criou também aquela imagem mais colorida, mais, entendeu? Que ele não tinha, exótica, que ele não tinha no começo de carreira, que era smoking, era outra coisa. E que as meninas ficavam enlouquecidas. Era um ídolo das adolescentes, né? Verdade. Nos anos 50. E Dolores? E do Dolores foi porque eu tinha feito a caixa dela, eu relancei toda a obra dela em CD, e quando eu estava escrevendo o encarte, eu já estava em 15 páginas. Aí a minha mãe falou assim, mas você vai dar esse trabalho de bandeja para a gravadora? Porque né, a gente ganha sempre muito pouco para fazer essas coisas, né? É bom que se diga, né, Rodrigo? É bom que se diga. Porque as pessoas imaginam que escritor, que biógrafo ganha esse aí eu mundo falei outro. assim, não, e também porque assim, não comportava também, não é só pela grana, porque não comportava um encarte de qualquer coisa que seja, você não pode escrever muito, você ninguém aguenta. Aí eu falei assim, então, aí liguei para a filha dela, para a filha adotiva, para Maria Fernanda, ela falou, não, pode fazer, não sei o quê. Aí eu fui e fiz. Vamos mostrar aqui que também é muito legal. Dolores tem uma história também maravilhosa, uma mulher que fortíssimo. morreu muito cedo, deixou obras maravilhosas, amiga da minha querida amiga Marisa Gatamansa, que deve ser citada aqui, e ela tem histórias muito bacanas também na música brasileira. Escreveu coisas, diz aí uma das... É A Noite do Meu Bem, o carro-chefe dela? Bem, Fim de Caso, Castigo, Solidão, né? Músicas maravilhosas. Que a gente canta e nem sabe que, a maioria das pessoas nem sabe que foi de Dolores. Exatamente. Ponto alto da Dolores para você? Pode ser a mulher à frente do tempo que ela foi, porque como ela sabia que tinha um problema congênito do coração, que poderia não viver muito, ela era uma mulher e também por uma coisa que veio com ela também, assim, ela sempre foi muito vanguarda, não queria mais estudar, estudava só o que ela queria, e começou a aprender línguas sozinha, sabe, era uma coisa muito diferente, aí com 12 anos já foi fazer rádio-teatro, sabe, muito louco. Teatro infantil e tudo. Aí depois, assim, já com 18 anos, 18, 19, já foi pra noite, já foi ser crooner do Vogue, né? Já falava francês, sabe? Autodidata, uma coisa muito louca. E aí, todos os homens que ela teve, se o cara começava a dar mole, ela largava e pegava outro. Então, assim, não era um comportamento das mulheres daquele tempo, entende? Então, realmente, e tinha uma sensibilidade, quer dizer, já...
depois de se lançar como cantora, já ser cantora da Nacional, nos últimos 3, 4 anos de vida, ela mostra o lado autora, o lado compositora dela, e aí vem aquelas coisas deslumbrantes, vem com tudo, mas músicas deslumbrantes, mas letras... Ela tem letras profundas, profundas, né? e muito coloquiais, e muito à frente do tempo. A maioria das letras da Dolores, pra você cantar hoje, parece que foi feita ontem. Eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. Isso é... Tá entendendo? Se é por falta de adeus, vai-se embora desde já, sabe? São coisas realmente... muito diferentes, né? Para o tempo que ela escreveu, muito atípicas, né? Entendeu? Qual delas te deu mais trabalho, Rodrigo? A Ângela. Por ser viva ou pela história dela? Não, porque é uma história muito difícil de contar, muitas coisas que ela não gostava, não queria relembrar, muitas coisas barra pesada que ela viveu, e ela já estando idosa e tudo mais e tal. Então foi, sabe, tanto que eu entrevistei muito pouco a Ângela para o livro. Tudo que eu descobri, a maior parte, foi pela imprensa e pelas pessoas que conviveram com ela. Então foi um trabalho muito difícil. As pessoas ficam mais felizes com as suas histórias contadas? Você acha que elas fazem as pazes em algum momento com a vida passada, com coisas que elas viveram? Não sei, eu acho que a Claudete sempre ficou muito feliz com o resultado de tudo, até coisas que ela nunca tinha contado, ela acabou contando e ficou muito feliz com o resultado, entendeu? O Calbi também sei que ficou muito feliz, mas muita coisa também mais íntima do Calbi eu descobri depois que eu lancei o livro. Aí você vai botar no próximo. Aí, muita coisa nem dá para colocar, entendeu? Mas... Quais foram as curiosidades mais interessantes que você achou dos teus biografados, por exemplo? Da Ângela, da Dolores? É muita coisa. Bom, eu já contei uma da Dolores, né? Assim, da Ângela é descobrir, por exemplo, assim... Sabe? Nossa, mas é tanta coisa, sabe? Você descobrir, porque... a história da Ângela se confunde com a história do Rio de Janeiro, sabe? Da capital aqui, quando ela ainda era no Rio. E depois, todos os eventos que os jornais promoviam, que a cidade promovia... E e o carnaval, como é que era, nossa, mas é tanta coisa, tanta história, tanta coisa incrível, sabe, que ela viveu. E também ela já era mimada pelos fãs desde que começou, sabe, assim, aniversários e as coisas, e muita faixa, e muito troféu, e muita coroa, sabe, tudo muito... Era uma época muito... que tudo as muito, davam tudo muito que ela não valor a teve essas quando, coisas, quando ela era pequena, ela não teve um Natal e um aniversário, porque era uma família muito pobre. E quando ela começou, assim, em 3 anos, ela já era uma mulher que tinha dinheiro. Então, até bonecas que ela não tinha na infância, ela enchia a cama de bonecas. Sabe? Isso é interessantíssimo. Então é super interessante. É uma história incrível da Ângela. Realmente. É incrível, né? Tem coisas que ninguém pode imaginar. Que por trás daquele cantor ou daquele ídolo tem histórias assim tão humanas, tão sofridas às vezes, gente né? como a gente. Claro, mas tem aquele distanciamento que o público faz, né? Naturalmente. E além dessas biografias, eu já fiz muitos mini biografias para textos de discos, né? Discos, é verdade. Né? Então, assim, é muito... Então, essa visão... quem faz o trabalho como eu, a gente tem muito essa visão da vida ser passageira, dos altos e baixos e de que vem um e vai o outro embora, sabe? A minha cabeça, pelo menos, é uma cabeça diferente. Assim, eu vejo... eu valorizo cada encontro que eu tenho, porque eu sei que pode ser o último, sabe? Porque isso é ótimo. Eu vejo muito, sabe, a gente acaba pegando... Porque é uma quantidade de artistas que eu adoro, compositores, letristas, cantores, né? Que eu já escrevi sobre, então você vai vendo que tem muitas coisas semelhantes, entendeu? Começa, depois tem o auge, depois tem o ostracismo, às vezes tem um outro auge, às vezes não tem outro auge, e a pessoa vai, daqui a pouco ela some, daqui a pouco desaparece, às vezes homenageada, às vezes esquecida e vai embora, e daqui a pouco chega um outro artista novo e começa a mesma coisa, e aí fogueira de vaidades, não sei, é muito louco. Então, são tantas biografias na minha cabeça, assim, passando, que, assim, eu valorizo muito, assim, a vida, sabe? Já te vale como um grande aprendizado. Um grande aprendizado. E as pessoas idosas, então, que eu amo quando as pessoas idosas que viveram bem sem recalque, sabe? Que envelheceram bem e têm história para contar, e estão lúcidas. Então, essas pessoas, assim, eu sempre estou ligando, sempre ligo para essas pessoas, sempre busco contato com elas, sempre
porque eu sei que é isso, porque a vida daqui a pouco acaba. Então, assim, eu procuro aproveitar. Mas a vida é um sopro mesmo. Bobo é quem não percebe, né? E não consegue entender que sucesso é parte do percurso, né? Isso aí. Como dizia Chico Anísio, a vida é feita de fracasso, sucesso é acidente de percurso, exatamente. né? Me diz uma coisa, você já declarou que não faz biografia chapa branca. O que seria chapa branca para você? Eu faço sempre com muito cuidado com o que eu escrevo, mas assim, eu detesto livro de fã. Entendeu? Por isso que quando às vezes sai alguma matéria, alguma coisa assim, porque você que todos os textos que eu faço são super críticos, entendeu? Tanto Ângela quanto o Calbi gravaram muita porcaria, e isso eu digo no livro, eu nunca omito, eu não digo que ele, como alguns e outros que eu já vi fazer biografia, que nem faz uma reflexão crítica sobre a obra. O que é ruim, eu acho. Porque aí você deixa de pontuar, porque ninguém é 100% sucesso. Exatamente. Isso não existe. Então, assim, eu sempre fiz uma reflexão crítica sobre coisas que essas pessoas fizeram e que não foram legais também, sabe? E eu acho que isso humaniza o personagem também, porque você não existe pessoa perfeita, sabe? Todos nós temos, sabe, a gente aprende com os erros, a gente erra uma coisa e faz depois melhor lá na frente. Então, tem muita, como diria meu amigo, meu querido mestre Jairo Severiano, grande pesquisador, historiador de música brasileira, que é meu ídolo, está com 90 anos, meu grande amigo, ele sempre diz que tem muito artista que gosta de retocar a própria biografia, entende? E isso é terrível, sabe? Essas pessoas e os herdeiros dessas pessoas têm que entender que se uma pessoa foi alcoólatra, se uma pessoa teve uma relação turbulenta com outra pessoa, sabe, amorosa, ou se a pessoa teve uma relação difícil com os fãs, isso tudo faz dela um personagem humano, entendeu? Você humaniza, se você narra, claro, com respeito às coisas que acontecem na vida da pessoa, isso humaniza o personagem, isso traz a pessoa, poxa, eu também passei por isso, sabe, a pessoa não é aquela pessoa, assim, de plástico, sabe? Que está numa redoma. Exatamente. E que não é real. O que existe, assim, você pode escrever um livro de várias maneiras. Claro. Você pode fazer um livro respeitoso. A questão, eu acho, é que passa, exatamente, isso que eu ia te falar. Eu acho que passa pela questão do respeito, da maneira como você fala aquele fato. Isso é o que conta na hora de você escrever. Agora, é claro, há uma ou outra pessoa que se ofende por isso ou por aquilo, mas aí fazer o quê? Ela faz parte da história dela. Exatamente. Nós estamos falando de biografias, que é um assunto que você domina muito bem, assim como música. O que você pensa sobre a lei das biografias? Eu achei ótimo, eu achei maravilhoso que essa lei caiu, porque assim, é aquele lance, quando você tem que pedir autorização para alguém, para escrever sobre alguém, aí vem a coisa do chapa branca, sabe? Já fica uma saia justa. E assim, que ninguém se iluda, sabe? Os livros, se alguém escrever besteira, vai ser processado. Se alguém escrever um livro fraco, ele não vai fazer sucesso. E se alguém contar inverdades ou alguma coisa assim, mesmo que tenha alguma dificuldade para algum processo, não sei o quê, vai vir uma pessoa depois, vai fazer um livro melhor, e esse sim vai fazer mais sucesso, vai encobrir o que aconteceu com o outro. E para o artista, eu acho que é sempre bom. Por quê? É aquela história do falem mal, mas falem de mim, se for o caso, sabe? Eu acho assim, algumas pessoas, eu entendo o lado de alguns, assim, realmente é muito chato às vezes você ver no livro uma coisa que você não gostaria de ser publicada, não sei o quê, mas tem um outro lado também, que alimenta o mito também, sabe? Assim, todos esses grandes, Sinatra, Elvis, Beatles, imagina, tem centenas de livros sobre isso. Essas pessoas são cada vez mais queridas. É verdade. E todas elas pisaram na bola, todas elas tiveram também percalços, todas elas tiveram livros que falavam coisas às vezes exageradas ou não, mas o mito vai aumentando. O pior é a pessoa que não é lembrada e comentada. Isso é que os artistas têm que entender. Aquela pessoa que não é lembrada e comentada não existe. E outra coisa, as pessoas fazem parte da história do seu país. Sim. Frank Sinatra, o Elvis, as pessoas que você citou, eles têm 20, 30 biografias, sei lá, cada um, escritas sobre a vida deles, porque marcaram uma história. Exatamente. E a Ângela marcou uma história, Dolores essas marcou, pessoas já não têm uma história só delas, elas também pertencem ao país. Exatamente, elas pertencem à história daquele país. E isso é um direito universal. Exatamente. E claro, vai além do direito particular. Exatamente. Não é? E se tiver uma coisa errada, sabe, vai é verdade. ser processado. Aí você também se interessa, como crítico musical tem que ser assim, você resgata a memória de vários artistas importantes,
importantes, mas também está de olho nas pessoas novas que estão surgindo. Com certeza. Você está fazendo um programa agora num canal do YouTube, não é isso? Exato. Também sobre música. Eu queria que a gente falasse um pouco desse universo atual, que eu acho que você também domina bem. Vamos saber o que está rolando, o que você pensa do pessoal que está chegando, vamos dizer, porque esses já estão aí. Será que eles estão bebendo nessa fonte? Como é que essa coisa anda? Vamos falar disso no próximo bloco, porque esse também já estamos findando aqui rapidinho. É muito rápido mesmo, não sai daí, porque eu volto com mais Rodrigo Faur para você aqui no Perfil. Eu volto já.